Vamos à palavra bíblica. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 11. Hebreus 11, de 8 a 11. A jornada da fé é o tema o título dessa mensagem. A jornada da fé. Hebreus 11, e nós vamos ler de 8 a 11. A jornada da fé. Eu lerei a Nova Versão Internacional, é a versão que se encontra na tela, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou na tela, não importa. Então diz assim o texto: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém. Meus irmãos, a vida de Abraão, ela alcança cerca de um terço do livro de Gênesis. Assim como também a vida de José. Um terço do livro de Gênesis fala sobre José. É filho de Israel, filho de Jacó, descendente de Abraão. E a vida de Abraão, nós temos os episódios, da vida dele, cerca de um terço dos 50 capítulos que nós temos em Gênesis. E nós percebemos, irmãos, que esse homem, Abraão, nós estamos separados há séculos por eles, há milênios dele, não é? Mas ele é admirado no judaísmo, é admirado no cristianismo, tanto é que nós temos nas escrituras as passagens que falam sobre a vida de Abraão, e ele é admirado também no islamismo. Então é alguém que tem, e no islamismo é fácil entender, porque ele teve o filho Ismael, e os ismaelitas, em sua maioria, são islamitas, não é? Mas nós percebemos a admiração desse homem nessas três religiões. E, irmãos, Abraão tem 2 títulos que quisera eu, pela misericórdia de Deus, ter esses títulos aqui, não é? Abraão, irmãos, foi chamado de o pai da fé. Pai da fé. Em Romanos 4,16, a escritura lá, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que Abraão é o pai da fé, um homem que tinha fé. E não é em vão que ele teve esse título, não é? Também Abraão é chamado, em Tiago 2,23, de amigo de Deus. Imagina alguém ser amigo de Deus. Se você é amigo de alguém e essa pessoa lhe conhece tão profundamente, porque para ser amigo, não é um amigo virtual, irmãos, que você, quem sabe, nunca viu. Não é um amigo aquele que às vezes pede para a gente adicionar ou você adiciona. Não. Amigo é alguém que conhece muito. Ele conhece as suas virtudes e conhece os seus defeitos. Para ser amigo tem que ser assim. Então, imagina alguém ser chamado de amigo de Deus. Ô Senhor, quem não gostaria de ter esses títulos? Mas, irmãos, não foi em vão que ele conseguiu ser chamado de o pai da fé e o amigo de Deus. É porque ele, não por obras, mas através da conduta dele, submissão e o entendimento que ele tinha em relação àquilo que Deus estava colocando diante dele para que fosse cumprido, ele absorveu, ele entendeu perfeitamente. E nessa noite, irmãos, nós vamos aqui destacar, não é? Pelo menos alguns aspectos dentro dessa jornada de fé. Porque Abraão foi um homem de fé. E eu pregando sobre fé um tempo atrás, lembrei aqui a esta igreja que fé é algo muito interessante. Por exemplo, a gente não nasce com fé, não é? Ninguém pode chegar e dizer, não, eu já nasci com fé.
Não, não temos como dizer isso biblicamente. A fé, ela não é transmissível. Por mais que você pense em alguém aí que você conhece, que é uma pessoa que pode ser chamada, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem confiança em Deus, mas ela não pode, através da imposição de mãos, dizer: Senhor, eu estou passando um pouco da minha fé aqui para essa pessoa aqui. Não pode, não é transferível dessa forma. O encorajamento, sim, porque Paulo, diante de um naufrágio, lembra lá em Atos, ele encorajou aqueles tripulantes ali, não é? E encorajamento, sim. Agora a fé não dá para ser passada assim, ser transmitida de pai para filho de jeito nenhum, nem de pastor para ovelha, nem de ovelha para pastor, nem vice-versa. A fé é algo, irmãos, que nós temos, de fato, que entendemos, que é como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção, a certeza daquilo que nós não estamos vendo. Então eu quero destacar aqui alguns aspectos em relação a essa jornada de fé, baseado em promessa de Deus. Por quê? Porque o que é que alimenta a fé? O que é que alimenta a nossa fé? A promessa de Deus. Abraão foi alguém que teve promessa de Deus e ele creu naquela promessa. Uma palavra dada por Deus, e por isso nós fazemos uma diferença entre uma palavra que nós chamamos de palavra rema de Deus. O que é isso, a palavra rema? A palavra rema é a palavra diretiva para alguém dentro de um contexto único e específico. É uma palavra dada a você e a mais ninguém. E Abraão foi dado uma promessa de que ele teria um filho. Embora ele esperou 25 anos por essa promessa, mas a promessa se cumpriu. Então eu quero destacar o primeiro ponto aqui, irmãos, para não me delongar nessa introdução, em relação à jornada de fé, a esse palmilhar na fé, esse caminhar na fé, que todos nós, eu, você, todos nós devemos poder fazer essa caminhada, cumprir essa caminhada. Se nós somos discípulos de Cristo, se nós somos crentes em Cristo Jesus, nós não temos como abrir mão da fé. Até porque Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, ele diz que agora, pois, permanecem 3 virtudes teologais, como nós chamamos. A fé, a segunda qual foi? A esperança, aliás, qual é? Não, qual foi não, qual é? A esperança e o amor. Esses 3, e ele destaca o amor, que é maior do que esperança e fé. Mas, irmãos, o primeiro aspecto já foi colocado aí muito bem, que a promessa de Deus tem tempo para se cumprir. Esse é um primeiro ponto a ser destacado. A promessa de Deus, e Ele promete, ela tem um tempo para se cumprir. Veja o que é que diz, e nós vamos beber de Gênesis, está certo? Nós lemos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele sabia muito bem o que é que tinha no judaísmo, não é? Que foi a religião que foi praticada pelo povo hebreu, pelo povo judeu, mas nós sabemos que em Gênesis aqui tem toda a jornada que Abraão ele pôde trilhar. Então em Gênesis 2:17, Gênesis 2:7, diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei, olha aí, darei, lá no futuro, esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Aqui está sendo feita a promessa e ela só se cumpriria posteriormente. Mas tudo nasce desse entendimento, de que uma promessa de Deus, ela tem um tempo para se cumprir. Ela tem um período para se cumprir. Ninguém queira a promessa de Deus do dia para a noite. E se você me pergunta, e Deus não pode fazer, pastor? Uma promessa ser cumprida do dia para a noite? Em 24 horas? Claro que pode. O que é que Deus não pode? Essa é uma pergunta de conselho pastoral, viu? Que inclusive eu já fiz a um candidato e ele se saiu muito bem, graças a Deus. Não é? Porque assim, a ideia, e é bom um parêntese aqui rapidinho, Deus pode tudo, mas Deus não pode pecar. Essa ideia de que Deus pode pecar, porque Ele pode tudo, Ele é onipotente. Por quê? Porque pecado é incoerente com a essência dele. É uma essência divina, não é? Que é totalmente incoerente com o pecado. Então, Deus, Ele em si mesmo, Ele não tem nada a ver com o pecado. Tá certo? Então, essa questão de poder aí, fecha esse parêntese aí, Deus pode tudo quanto Ele quiser realizar.
tudo quanto faz parte do seu espectro de vontade. Tudo quanto está, como nós chamávamos antigamente a nossa juventude, no centro da vontade dele. Ele pode todas as coisas. Mas, irmãos, nós sabemos que Deus trabalha através de alguns caminhos. E não são caminhos morosos, não. Não são caminhos vagarosos, não. Porque eu já ouvi alguém dizendo, por que parece, pastor, e eu já disse aqui, reitero, porque parece que Satanás sempre parece que está mais com pressa do que Deus. Parece que Deus, para cumprir alguma coisa mais vagarosa, engano nosso. Engano nosso. Deus tem um caminho para fazer com que as suas promessas se cumpram em nossa vida. E há um tempo, não é, para se cumprir. Inclusive na língua grega, vocês sabem, quem é já cristão aqui, quem é discípulo, sabe muito bem, aluno da escola bíblica, professor, o kairós de Deus é uma expressão que diz que acontecem as coisas no momento exato, nem antes nem depois. Ele age no tempo certo. Então esse é o primeiro ponto a ser destacado. Segundo, irmãos, é preciso que essa jornada de fé, nós possamos entender que quando nós nos sentirmos desnorteados, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Por que desnorteado? Porque a promessa foi dada, mas ela tem um período para ser cumprida, e nesse período, nesse tempo, quem é que não fica agoniado para que veja logo a promessa sendo cumprida? E se você sente-se avexado, agoniado, diante de promessas de Deus, diante de esperas de frutos de oração, de motivos de oração que foram colocados diante de Deus, você não está sozinho. Por que você não está sozinho? Porque Abraão também caminhou nesse mesmo caminho aí que você está. Abraão, em algum momento, nesses 25 anos de espera, ele disse, Senhor, será que vai ser mesmo Eliezer o herdeiro de todas as coisas, que não era filho dele? Era alguém que ele tinha, vou usar uma expressão daqui, que não é forçar o texto, era alguém extremamente de confiança, e era tido como um filho para Abraão, embora não nasceu dele, não foi gerado por ele. E aí Deus já tinha dado a promessa, mas Abraão estava vendo tempos passando, e Deus precisou, na realidade, orientar Abraão. Então, quando você se sentir desnorteado, veja o que é que Gênesis 13, 3 e 4, depois da promessa, o que é que esses versículos dizem? Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, isso aqui é Abraão, a jornada da fé. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Quando você se sentir desnorteado, desorientado, confuso, levante um altar ao Senhor, preste um culto. O que é levantar um altar lá na antiga aliança? Era prestar um culto, era invocar, era clamar o nome do Senhor. A religião hebraica era muito prática, se levantava altares, procurava-se sacrificar. Hoje nós oramos, nós meditamos, não é? Nós paramos, nós fechamos até os nossos olhos, porque pode-se orar até de olhos abertos, embora eu estava, e já disse aqui um momento, eu estava em alguma cidade aqui do Nordeste, e depois de um culto maravilhoso, nós fomos jantar, o pastor convidou, não é? Nos convidou e fomos lá, mostrou o pagão de todas as despesas, não é? Que era um irmão lá nosso, lá da igreja, e depois, antes de nos alimentarmos, na pressa ali, todo mundo começou a comer, inclusive eu, né? Ali, tal, aproveitar, mas aí a filha do pastor auxiliar que estava ali sentada, uma menina desse tamanho aqui, ela disse para a mãe, ninguém orou aqui. E a mãe aí, meio desconcertada, disse, sim minha filha, mas cada um orou por si. E aí ela disse, mas eu não vi ninguém fechando os olhos aqui. Então, no entendimento nosso de fechar olhos, para nos compenetrarmos mais naquilo que colocamos, para que a nossa atenção não seja voltada para movimento algum. Mas podemos orar de olhos abertos. Mas o mais importante de tudo isso é que você invoque o nome do Senhor quando você se sentir desorientado. Que você busque a Deus, que você levante um altar de adoração.
Assim fez Abraão, ele invocou o nome do Senhor, ele construiu um altar e ele então clamou ao Senhor no meio da jornada de fé. Mas há um terceiro ponto a ser destacado, irmãos, é que as promessas de Deus, elas são sistemáticas, elas são paulatinas. Elas não são instantâneas, já viu? É como nós estamos falando aqui, elas não são de uma hora para outra. Elas não são como aquela varinha de condão, que aquele ser mitológico lá do desenho animado, tocava assim e apareciam umas coisas. Ou quem sabe com balançar de cabeça, não é? As coisas aconteciam. Não são instantâneas. E graças a Deus não são instantâneas. Sabe por quê? Porque quando nós temos uma promessa de Deus, às vezes nós estamos despreparados para recebê-la. Você crê dessa forma? Eu creio. Às vezes nós clamamos, pedimos as coisas a Deus, mas Deus, por misericórdia, diz: espera aí, rapaz, eu não vou fazer isso agora. Está despreparado para receber, está imaturo. Se receber agora, pode fazer, vou usar um termo aqui que eu não costumo, mas pode fazer besteira, pode fazer tolice. E nós percebemos então que as promessas de Deus, elas são sistemáticas, ou seja, elas são paulatinas, elas vão acontecendo a seu tempo, e elas não são instantâneas. Olha o texto de Gênesis 13, 14 a 17. Diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, Abraão. Olhe para o sul, olhe para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. E aí vão os outros versículos que eu botei aí, só até o 15. E nós percebemos, irmãos, que aqui uma promessa de Deus, ela não se cumpre no momento exato quando há a promessa. A palavra foi dada a Abraão de que ele possuiria aquela terra. Ele estava pisando nela, mas ele iria possuir, ele iria ser o dono delas posteriormente. Então, irmãos, as promessas de Deus, elas são sistemáticas e não instantâneas. Agora, nota os versículos 16 e 17, num outro fator aqui presente, não é? De que, veja essa expressão do versículo 16 e 17: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Uma promessa que acontece a seu tempo e não instantaneamente. Abraão estava ali sendo orientado por Deus para que ele caminhasse naquela terra que seria posteriormente dele, não naquele momento. Você sabia que existem algumas coisas na nossa vida que não faz mal algum? Aliás, faz muito bem. Se você deseja, pense em algo que você almeja, não é? Você diz: eu preciso, Senhor. Quem sabe daquela compra, daquele imóvel, né? Ou de um terreno, ou de algo que você almeja. Temos material, né? de material palpável, tangível. Não há problema algum de você pisar na terra. Nós fizemos isso em algumas congregações nossas dessa igreja. Às vezes a gente pisou em lugar que não era nosso naquele tempo, mas depois foi nosso. Porque nós ali pisamos, não sentimos místico de dizer: estamos pisando aqui e vai... Não, clamamos ao Senhor: Senhor, se o Senhor quiser, nos dê isso aqui, nos dê. E como nós não alcançamos, irmãos. Então, dentro de uma promessa de Deus, entenda que as situações que ocorrem paulatinamente. Paulatinamente. E se você almeja algo, quem sabe você precisa ir lá e pisar e ver de perto. Não é algo que você precisa, que você vai só ver por foto ou por vídeo. Não, pisar no local e começar a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, está aqui, estou pisando. Se o Senhor quiser, me conceda por sua misericórdia e graça. Quem não já fez isso aqui, irmãos? Quem não já fez isso? Então nós percebemos que as promessas de Deus são sistemáticas e não instantâneas. E aí, por último, né? Quarto e último, e tem outros. Se a gente for mergulhar aqui, irmãos,
é um mergulho grande, é um oceano essa vida de Abraão, de lições. Porque assim, Abraão foi o pai da fé e chamado de amigo de Deus, mas ele também teve as suas fragilidades, as suas dificuldades enquanto essa jornada de fé. Nós não queremos, em hipótese alguma, nos comparar a Abraão, quem somos nós, eu particularmente falando por mim, não é? Mas nós sabemos que o que Abraão alcançou não foi por Abraão próprio, irmãos. Veja esse último aspecto aí, é que essa jornada de fé, ela acontece dentro de um cumprimento de promessa, em um contexto de impossibilidade. Impossibilidade. Os textos de Gênesis 17, 16, 17, estão aí. Ele diz, eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho, isso aqui falando de Sara, já com idade avançada, sem condições de gerar. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho, sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. E o versículo 17 diz que Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se, e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Então, irmãos, aqui é um contexto de impossibilidade. Porque a promessa foi dada quando Abraão tinha 75 anos de idade. 25 anos antes. 25 anos. Abraão ali, irmãos, os comentários dizem que ele estava vigoroso. Ele podia gerar filho. E Deus permite que 25 anos sejam passados para que não há algo a se comparar como foi o nascimento de Jesus, está certo, irmãos? O nascimento de Isaac. Não. O nascimento de Jesus foi excepcional, não teve participação paterna, né? No caso de José, nasceu do ventre de Maria, teve o DNA de Maria, embora levou, no caso de Jesus, ele levou o nome da tribo do seu pai, que era José. Mas no caso aqui, Deus permite que Abraão não tenha mais condições fisicamente de gerar, nem Sara, para que a promessa seja cumprida. Ou seja, diante de um contexto de impossibilidade. De impossibilidade. E por que Deus permite às vezes assim? Ele permite porque às vezes a gente realiza algumas coisas, não é? E depois a gente diz assim, não, é porque eu fui bom demais. Eu sou bom demais. Eu sou expert, eu tenho expertise nessa área aí. E a gente pode até dizer, não foi Deus que me deu, mas lá dentro, irmãos, quem sabe, se está dizendo, não, mas fui eu que consegui. Aí Deus vem, tira tudo quanto a gente pode se ufanar, pode se vangloriar, e diz, não. Toda a glória é minha. Sou eu que fiz. Fui eu que fiz, sou eu que fez com que o milagre acontecesse, a situação acontecesse. Porque a gente, irmãos, a gente sempre quer estar fazendo alguma coisa, dando uma mãozinha para Deus, né? Abraão e Sara não deram a mãozinha? O menino está demorando, a promessa está demorando, então vamos ter através da concubina. E aí foi que nasceu Ismael, e foi um Deus nos acuda, irmãos. Dificuldade, problema. E nós percebemos, irmãos, que essa promessa, então, ela tem um contexto de impossibilidade a ser cumprida. Olha, meus irmãos, às vezes, Deus permite que as coisas, elas cheguem a ruins. Situação ruim mesmo. Depois piorem mais ainda. Pense em algo que pode piorar. Que está ruim pode piorar. Deus permite. Não é que, nem Ele que faz. Ele permite. Para que depois haja um grande resgate, um grande livramento, uma grande vitória dada por Ele, uma grande bênção dada por Ele. E por que é que Ele permite isso? Aí a gente tem que perguntar a Deus, Senhor, por que o Senhor às vezes permite isso aí? Mas eu tenho resposta. Às vezes Deus permite para que o nome dEle, reitero, o nome dEle, só o nome dEle seja glorificado. Só o nome dEle. E irmãos, para Deus, enquanto para nós, eu fico pensando no meu tempo de estudante, meu Deus, quando falava umas provas, umas matérias, eu digo, meu Senhor, tenha misericórdia, né? Pedi a graça do Senhor quando era teste de química, de física. Física até eu entendia um pouco, mas química nunca entrou aqui nessa mente. Eu digo, meu Senhor. E fico pensando, quando a gente está em situações desesperadoras, e a gente clama ao Senhor, a gente pede ao Senhor,
e não tem o que você fazer. Eu pelo menos fazia por onde eu alcançasse a média, porque senão não passava, né? Mas a gente não pode ir mais além. Aí, num contexto de impossibilidade, grave isso. A jornada de fé, ela acontece num contexto de impossibilidade. E Deus faz como quer, quando quer, a quem quer, do tempo que Ele quer. E acabou. Eu gostaria, quem sabe, e você, de ter algumas virtudes e dons e talentos que outros têm. Eu fico olhando o Sérgio tocando ali, eu digo, meu Deus, é um piano, é o rei dos instrumentos, né? Como é que pode tocar duas claves, hein, Sérgio? Acorda? Como é que pode? Não é para tocar agora, não. Peguei ele, oh meu Deus. Como é que pode tocar duas claves? Depois eu lhe explico melhor, viu? Ou alguém daqui. Como é que pode tocar duas claves ao mesmo tempo? Como o Dom de Ideia tocou há 30 anos atrás no meu casamento, num órgão que tínhamos aqui, tão lindo, né? Mas, irmãos, Deus dá o que quer a quem quer, quando quer, no tempo que quer, né? Então eu preciso finalizar, até porque já fui além daquilo que eu pretendia pregar, pela misericórdia de Deus. Porque é o pregador que ele coloca na mente e diz, não, vai no tempo que eu quiser. Não, é naquilo que Deus vai nos dando aqui, para poder fazer a exposição. E eu tenho algumas considerações a serem colocadas aqui, irmãos, para nós finalizarmos. Primeiro, a fé não exige garantias visíveis, mas ela se apoia na confiança no caráter de Deus. Ela não exige. Olha, fé que exige, olha, eu vou crer, mas se fizer dessa forma, daquela forma. Lembra de aquele que mergulhou lá no Rio Jordão, né? E que, né? Naamã, estava buscando o nome, né? Naamã, obrigado. Lembra de Naamã? Eu quero os rios da Síria, são melhores do que as águas barrentas do Jordão, pelo menos naquela área ali, não é? Eu quero ser curado como eu quero. Não. Fé não exige nada. Fé não coloca condições. Fé apenas crê. Ela confia. Segundo, a jornada de fé acontece mesmo quando o caminho é incerto. Mesmo quando o caminho é incerto. Abraão mesmo peregrinou. Sabe a ideia de peregrinar? É você ir para um canto, para outro, você, no caso dele, armando barraca, desmontando as barracas, indo para lá e para cá, e às vezes desnorteado, como eu e você nós nos sentimos. A não ser que isso não aconteceu com você. Então, se não aconteceu, glória a Deus. Mas eu já senti em algum momento da minha vida, e eu não estou sozinho, em algum momento desnorteado, digo, Senhor, e agora? O que fazer? Então, a jornada da fé acontece, mesmo quando nós nos sentimos desnorteados. Terceiro, essa jornada, ela precisa nos inspirar, essa jornada de fé, a viver pela fé. Não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Não pelo que vemos. Porque se for pelo que vê, irmãos, aí a síndrome, né, de Tomé vai alcançar você e a mim. Eu só creio se eu ver. E fé não é isso. Quarto e último, irmãos, que tenhamos coragem de dar passos sem mapa, olha, passos sem mapa, confiando que Deus já preparou o caminho. A gente pode até tirar o mapa aqui e colocar o GPS, porque antigamente não tinha, né? Mas hoje com o GPS a gente vai em cantos, eu mesmo rodei Fortaleza lá, fui para alguns lugares, e Recife, e etc., outros lugares que eu já tive, só colocando lá no tal do Maps, lá, ou em outro aplicativo, e é assim, impressionante. Uma hora ou outra que ele diz, entra aqui, não é para entrar, porque se entrar morre, né? Não dá para fazer uma conversão, mas assim, hoje nós temos um aplicativo que nós não precisamos mais, e não nos sentimos perdidos como antes. Vamos em cima do local, mas traga isso para a fé. Fé não é isso, você ter um aplicativo, um GPS, que você sabe todo o caminhozinho, inclusive quantas horas vai chegar, imagina, os obstáculos que tem pelo caminho, as sinalizações ali de algo que você precisa prestar atenção para não ser multado. A jornada de fé, irmãos, não é assim. E por que não é assim, pastor? Não é assim porque é uma jornada de fé. É jornada de fé. Nós não temos o mapa, nós não temos o GPS. É uma jornada que nós vamos
a cada dia, caminhando, vencendo, enfrentando às vezes algumas lutas, mas pela misericórdia e graça de Deus, nós temos êxito. Por quê? Porque é Deus quem nos dá. Amém, meus irmãos? Então, olha, eu só posso ir até aqui, pregar sobre fé, para mim e para você. Agora, quer ver um negócio maravilhoso em relação à fé? É a gente viver uma vida de fé. Esse é que é o grande desafio. Eu preguei essa mensagem para mim e para você, para que nós vivamos a fé. Saber sobre fé é muito bom, mas quando nós vivemos fé, aí nós vamos ter muitas histórias para contar. Quem sabe nós tenhamos um culto aqui de testemunhos, de respostas de oração por causa da sua fé. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos orar. Oh Deus bendito, o Senhor sempre tem o melhor para nós. Nós, ó Deus, não somos merecedores de nada, porque sabemos, ó Deus, o quanto muitas vezes na jornada da fé nós duvidamos, nós questionamos, nós queremos que as coisas se realizem como a gente quer, que os livramentos venham e aconteçam de forma instantânea, Senhor. Ó Deus, nos perdoa, em nome de Jesus. Faz com que, Senhor, cada um que entrou aqui nessa noite tenha plena consciência de que a fé é algo que não temos como dispensar. Ó Deus bendito, dá-nos cada vez mais uma fé madura, firme em Ti, para que passemos pelos desertos, pelos vales, Senhor, independentemente de onde estivermos, passemos confiantes de que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é a nossa segurança, é o nosso refúgio, Pai bendito. Mesmo que venhamos sofrer algumas dores, perdas, mas o Senhor preserva a nossa vida, sustenta-nos com a Tua graça. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a poderosa comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para sempre, podemos dizer amém.